Vamos agora fazer a cabeça. Para a cabeça a gente vai continuar com o mesmo fio que a gente fez as patas. Vamos fazer o anel mágico e também colocar dentro desse anel mágico 8 pontos baixos. Fiz aqui o anel e vou colocar 8 pontos baixos. Aqui já fechei o anel mágico e vou seguir para a segunda carreira fazendo 8 aumentos. Se você já é experiente no amigurumi, você pode fazer a sequência até ter 5 pontos baixos e um aumento aqui nessa circunferência para ganhar o aumento da cabeça da tartaruga. Caso você esteja iniciando, continua aqui comigo. Nós vamos fazer agora a segunda carreira, onde a gente vai fazer 8 aumentos. Já vai para o primeiro ponto aqui, passa aqui pegando as 2 alças. Passei pelas 2 alças, vou fazer meu primeiro ponto para colocar o marcador. Eu gosto de marcar sempre o primeiro ponto e dou essa dica para vocês. Vou colocar aqui assim o marcador, fechar. E como essa carreira são de aumentos, em cada um dos pontos eu vou fazer no mesmo lugar mais um ponto. E vou completar toda a circunferência fazendo 2 pontos em cima de cada ponto. Cheguei no final. Vou tirar o marcador para a gente subir para a terceira carreira. Na terceira carreira, a gente vai fazer a sequência de um ponto baixo. Já vou fazer meu primeiro ponto aqui. Um ponto baixo e um aumento. Eu vou repetir por 8 vezes. E a gente vai ficar com 24 pontos nessa terceira carreira. Vou colocar aqui no primeiro ponto que eu fiz o marcador. E vou seguir até o final, fazendo um ponto baixo assim, separado. E no ponto seguinte, eu coloco 2 pontos no mesmo lugar. Já concluí aqui, concluímos com 24 pontos. Eu já tirei o marcador, vou subir o primeiro ponto da próxima carreira. Marcar aqui. A gente, nessa quarta carreira, a gente vai fazer um ponto, um aumento. E seguir repetindo por 7 vezes a sequência de 2 pontos, um aumento, até o final, onde vai sobrar um ponto para a gente concluir e a gente faz esse ponto separado. Quando chegar no final aqui, eu mostro. Eu tô concluindo aqui o meu último aumento, sobra um ponto, aí eu vou fazer esse ponto, vou tirar o marcador e a gente vai seguir para a quinta carreira, onde a gente vai fazer 3 pontos e um aumento até o final. 3 pontos e um aumento, repetir por 8 vezes e a gente vai concluir essa carreira com 40 pontos. Concluí a quinta carreira, eu vou subir o meu ponto e nessa carreira a gente vai começar fazendo 2 pontos baixos, um aumento e seguir fazendo 4 pontos baixos e um aumento até o final. Fiz 2 pontos, faço o aumento e vou seguir fazendo 4 pontos baixos e um aumento até o final. No final vão sobrar 2 pontos, eu vou fazer esses 2 pontos baixos separados. E volto aqui para a gente concluir juntos. Fiz aqui a última sequência de 4 pontos baixos e um aumento, sobram 2 pontos. Aí vou fazer os 2 pontos baixos aqui. E vou seguir para a sétima carreira, onde a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento. Subir aqui meu primeiro ponto e o marcador. E eu vou fazer mais 4. 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E um aumento. Vamos seguir completando a circunferência com essa sequência de pontos e já a gente volta. Concluímos a sétima carreira. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer apenas ponto sobre ponto. Aqui nós temos 56 pontos em toda a circunferência. E aí vamos seguir fazendo da 8ª até a 12ª carreira uma repetição de pontos sobre pontos. A gente vai fazer um ponto baixo em cada um desses pontos, repetindo os 56 pontos. Quando eu concluir chegar até aqui, eu vou subindo o marcador até que eu conte aqui a 12ª carreira. A gente tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras que a gente já fez. Vamos fazer até ter 12 carreiras, mas não vamos fazer aumentos até lá. A gente vai seguir só fazendo ponto sobre ponto. Concluir a 12ª carreira. Aqui eu vou tirar o marcador, nós ganhamos essa altura aqui, né, com as 5 carreiras que a gente fez só de ponto sobre ponto. E agora a gente vai fazer diminuições, eu já arrematei o fio daqui do meio, eu puxei ele, deixei bem ajustado, o anel mágico.
dividi em duas partes e dei um nozinho, desfio o fio assim. Eu acabei não tava gravando na hora que eu fiz isso, mas a gente vai seguir agora a última carreira de aumentos que a gente fez, que foi a 7ª carreira. A gente fez 5 pontos baixos e um aumento. Então, a nossa primeira carreira de diminuições vai ser 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer a diminuição. Eu vou pegar a alça desse primeiro ponto aqui, só a alça da frente, a alça da frente do segundo ponto, e puxo o fio por baixo dessas duas que eu peguei. Fico com 2 laçadas na agulha e passo aqui fazendo ponto baixo. Onde tinha 2 pontos baixos embaixo, eu fiz um ponto e ele fica invisível assim, essa diminuição. E aí eu vou seguir fazendo, repetindo isso. 5 pontos baixos, faço uma diminuição até o final da carreira. Terminei a carreira de número 13. E a próxima carreira eu vou fazer de ponto sobre ponto, repetindo um ponto sobre cada ponto de base. Agora nós vamos para a próxima carreira, a carreira de número 15. E aqui a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Subir meu marcador e vou fazer 4 pontos baixos separados. Fazer uma diminuição. E essa sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição, a gente vai repetir por 8 vezes até o final da carreira. A gente vai para a carreira de número 16 e a gente vai fazer aqui 3 pontos baixos e uma diminuição. E essa é a sequência dessa carreira aqui. Fazendo aqui minha diminuição. Seguir até o final fazendo a sua também e no final a gente volta aqui. E agora a carreira 17, 18 e 19, a gente vai fazer de ponto sobre ponto. Cheguei aqui no final da carreira 19, já ganhamos mais uma altura. E a carreira de número 20, deixa eu subir aqui o marcador. A gente vai fazer a sequência de 2 pontos e uma diminuição. Então, fiz já meu primeiro ponto aqui. E vou fazer o segundo. E a gente vai seguir até o final, diminuindo. No final dessa carreira, a gente volta, vai fazer uma pausa para a gente fixar os olhos. Então, vamos seguir até o final. Cheguei no final, fiz 2 pontos e uma diminuição e eu vou alargar um pouco essa laçada, porque a gente vai agora fixar os olhos. A cabeça tá assim, a gente já tá fazendo aqui o pescoço. E a gente deixou os olhos prontos já com essa partezinha branca. Eu tô pegando aqui os olhos que a gente já fez. E as travas de segurança. Então, como que a gente vai fazer? Essa parte vai ficar pra fora. Eu vou colocar aqui. Os olhos a gente vai fixar entre a 6ª e 7ª carreira. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, entre essas duas carreiras aqui, 6ª e 7ª, eu vou colocar os olhos. Eu cuido para deixar essa parte onde tá a emenda, né, onde a gente vai finalizar para trás, né, no lado oposto, onde eu vou colocar os olhos. E o primeiro eu já vou vir colocando aqui, entre a 6ª e a 7ª, a gente vai passar aqui para trás. Observe que o posicionamento dele fique realmente entre a 6ª e a 7ª carreira. E aqui, ó, já passei. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ele tá realmente entre a 6ª e a 7ª. Esses 2 fios aqui, eu vou passar para trás usando a agulha de tapeçaria. Coloco um na agulha de tapeçaria, a gente tem 2 fios, né? E eu vou passar aqui, deixa eu deixar bem visível para você entender. Eu vou esconder ele pro lado de lá, para trás, assim. Aí eu deixo lá atrás. Aí vou fazer o mesmo com esse aqui. Coloquei na agulha. E vou passar juntinho aqui, para trás. E aí a gente ficou assim, ó. Aqui o olho, onde eu vou colocar a trava. E a partezinha branca que a gente costurou, eu vou prender aqui. Eu vou só dar um nó mesmo. Ele já ficou bem arrematado quando a gente fez o olho, né? Então, aqui é só para que ele fique bem preso junto. E a gente deixa esse fio aqui dentro para fazer parte do enchimento. Aqui eu já vou colocar a trava. Antes eu vou mostrar para vocês aqui como que tá, em que posição que esse olho fica. Assim, ó. Aí vou colocar a trava.
Com a trava bem fixa, a gente vai agora contar os pontos para fixar o outro olho. A gente vai contar aqui 9 pontos. Seguindo na mesma carreira aqui, eu vou contar 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sim, 9 pontos, não são 8 não. E aí, entre o ponto 9 e 10, eu vou colocar. Tá? Então, você vai deixar 9 pontos de distância entre um e outro e fixar na mesma linha. Passei para o lado de cá. Vou conferir antes de passar os fios e colocar a trava. Tá assim. Se você pode fixar de outra forma, se você quiser colocar também o olho mais juntinho, eu vou deixar o meu desse jeito. E vou passar esses fios lá para trás, como eu fiz com o outro olho. Eu tô aplicando a trava assim com a mão mesmo. Essa trava aqui é um pouco mais molinha, mas eu recomendo que você adquira um aplicador de óleos. Aqui na descrição do vídeo tem um link onde tem um aplicador de óleos por um preço muito acessível e você pode estar adquirindo e recebendo rapidamente na sua casa. E fica muito mais fácil para você prender, porque às vezes quando a gente não consegue ou ainda não tem a prática de fixar os óleos, é um pouquinho ruim colocar a trava. Eu coloco a minha, como eu tô sem o aplicador, eu coloco até ela dessa forma aqui, ao contrário. Nós concluímos a última carreira fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. E agora a gente vai seguir, a gente faz 3 carreiras de ponto sobre ponto. E eu já volto para mostrar a vocês. Concluí, e eu vou colocar aqui enchimento. A gente deve botar bastante enchimento para moldar bem essa cabecinha. Então, vamos colocando aqui. Pronto, aí aqui, ó, colocando, preenchendo bem, colocando lá pra baixo assim, porque aqui eu tô moldando esse formatinho da cabeça, então ela não pode ficar molenga, que senão fica feio, né? Então a gente tem que pôr bastante enchimento. O pescoço ainda tá com pouco enchimento, porque realmente o pescoço a gente não vai colocar muito enchimento não. Vou precisar fazer essa finalização aqui. A gente vai fechar aqui essa carreira com um ponto baixo e uma diminuição. Eu vou pegar normalmente o ponto e vou seguir até o final. Fiz um ponto baixo, aí já venho aqui e faço uma diminuição. E vou assim até o final, pra gente reduzir esses pontos aqui e fechar a parte onde a gente vai prender no corpo da tartaruga. Aqui, então, eu finalizei. Aí você vê que dá só mais uma fechadinha, porque a gente vai fazer esse pescoço assim, ó. Na direção do olho, a gente vai fechar aqui. E é exatamente onde eu tô. A preocupação que a gente tinha que ter de botar aqui pra ficar pra trás esse fechamento. Aí aqui eu vou colocar um pouco mais de enchimento, mas antes de colocar esse enchimento, eu vou começar a fazer fechar aqui, ó, fazer o primeiro ponto. Pegando um lado e outro. Eu pego aqui, eu ainda tô com os pontos aqui desse lado, mas a gente vai fechar com a agulha tapeçaria. Aí eu vou fazer um ponto aqui, faço outro ponto, e aqui eu vou colocar o enchimento. Não vai ser muito enchimento não. O pescoço a gente deixa um pouco mais mole. Então, deixa eu alargar a laçada aqui. Eu vou colocar com o auxílio do cabo da agulha. A gente larga assim e vai colocando. Se a sua agulha é de cabo fino, aí ela não vai conseguir lhe ajudar a fazer isso, você pode pegar um lápis e usar essa parte de trás do lápis. Também vai lhe auxiliar. Ou uma pinça. Também é uma ferramenta interessante para a gente que trabalha com amigurumi tá utilizando, porque ela auxilia quando a gente precisa colocar enchimento nessas áreas mais estreitinhas. Pronto, gente, ó, coloquei enchimento que eu já julgo suficiente aqui. A cabeça tá toda... Uma forma que eu lhe dou a dica para você saber se colocou enchimento suficiente é realmente pegar a peça e apertar. E se você soltar e ela volta para a forma normal dela, então você colocou enchimento na quantidade suficiente. Se quando você mexe nela, ela se deforma, tá faltando enchimento ainda. Então é sempre bom ficar conferindo, empurrando assim também, porque às vezes pode ficar alguma parte lá dentro que faltou, porque a fibra, né, ela cria espaço. Então, você vai conferindo desse jeito para ver se realmente tá tudo preenchido. E agora eu vou seguir fazendo o fechamento aqui.
Eu tô pegando as duas alças mesmo. Por baixo assim. As duas de um lado e as duas do outro. Ali tem um pouquinho de fibra no meio, mas quando eu puxar ela vai esconder. Vou aqui até o final. Como eu não parei exatamente no canto, a gente fica com essa parte aqui onde eu não fiz ponto baixo. Mas aí a gente vai voltar aqui com a agulha de tapeçaria. Deixa eu finalizar aqui meu último ponto para eu mostrar isso para vocês. E essa parte também é uma parte que a gente vai estar costurando ali no corpo. Aqui a gente vai fazer vai fixar por esses pontos aqui. Então não tem problema, tá aqui. A cabeça tá pronta, eu vou cortar, deixando o fio para costura. E aí, se você ainda não tá fazendo seus primeiros amigurumis, às vezes a gente fica sem saber o quanto deixar, né? Você pode deixar uma quantidade boa de fio. Vou pegar a fita métrica aqui para te mostrar. Nessa parte é melhor que sobre do que você ficar com pouco fio para costurar. Porque é a parte da gente finalizar. Então, eu vou mostrar para você o tanto que eu tô deixando aqui. Eu vou deixar 35 centímetros, essa quantidade aqui assim, ó, que eu tô deixando pra costura. Vamos reservar a cabeça, depois a gente vai fazer os bordados, mas foi assim que ficou a cabeça da nossa tartaruga. Agora a gente vai seguir pra barriga. Eu vou usar o fio balão amigo da Pinguim. A referência dessa cor tá aqui na descrição do vídeo. Eu peguei aqui a agulha de número 3, é ela que eu vou estar utilizando. Como eu já te falei nas outras partes, né? A gente precisa ajustar para poder ficar com o mesmo tamanho. Então, fiz aqui meu anel mágico. Vou colocar dentro dele 8 pontos baixos. Tá aqui pronto, eu já puxei o fio do anel mágico para poder fechar. Eu vou mostrar para você como que a gente vai fazer. Tô aqui com o casco que a gente já deixou pronto. E ele tem aqui 11... de uma a outra aqui, 11 centímetros e meio de diâmetro. 11 centímetros e meio. A gente vai trabalhar nessas alças aqui para fazer a costura. Então, eu vou crescer essa peça aqui até ter 11 centímetros e meio de tamanho aqui para tampar aqui esse casco. A gente vai finalizar para poder costurar a cabeça e patas aqui nessa parte da barriga e depois vir costurando aqui no casco, tudo já pronto. Então, vamos seguir agora para a segunda carreira, onde a gente vai colocar um aumento em cada ponto. Então, a segunda carreira, a gente faz 8 aumentos. Concluí aqui, eu vou só ajustar mais um pouco, porque foi abrindo um pouquinho aqui, né, o anel mágico. E agora, a próxima, a gente vai fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento. Se você é iniciante, você já deve ter percebido que essa sequência, principalmente nessa receita aqui, a gente faz essa sequência de aumentos. Faço a quantidade de pontos que eu vou deixar no anel mágico, e aí eu faço um aumento sobre cada ponto, depois um ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento. Eu vou aumentando o número de pontos entre os aumentos. E aqui vai ser assim, a terceira carreira, a gente vai colocar um ponto baixo e um aumento, repetindo isso até o final. Concluí, e agora na próxima carreira, eu vou ter um número par de pontos entre os aumentos, que é 2 pontos baixos e um aumento. Eu vou dividir. Eu vou fazer aqui o primeiro ponto. Se você já vem aqui me acompanhando, e aqui na aula também já falei isso, eu sempre vou dividir quando eu tiver um número par entre os aumentos. Então, um ponto baixo, um aumento, e o resto da circunferência eu vou contornar fazendo 2 pontos baixos e um aumento até o final. Já subi o marcador aqui para a quinta carreira, e nessa carreira a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, repetindo por 8 vezes. Terminei a quinta carreira, e na sexta carreira a gente vai fazer 2 pontos baixos, um aumento, os dois aqui o aumento, e vamos completar fazendo 4 pontos baixos e um aumento por 7 vezes e concluir fazendo 2 pontos baixos. Agora nós vamos para a sétima carreira. Já subi meu marcador, e aqui a gente vai fazer a repetição de 5 pontos baixos e um aumento por 8 vezes. E a gente vai concluir essa carreira com 56 pontos. Concluir aqui, nós vamos para a próxima carreira.
que vai ser a carreira de número 8. E aqui a gente vai fazer a sequência de 3 pontos baixos e um aumento aqui no início. 2, 3 e um aumento. E vamos seguir fazendo 6 pontos baixos e um aumento por 7 vezes. E no final, completar fazendo 3 pontos baixos. Concluímos aqui com 64 pontos. E agora a gente vai fazer a próxima carreira, fazendo 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta, repetindo por 8 vezes. Concluí aqui a 9ª carreira, onde a gente fez 7 pontos baixos e um aumento e ficamos com 72 pontos. Aqui no casco, nesse contorno, a gente tem 72 pontos. Então, agora, para poder alcançar o tamanho aqui, para poder fecharmos, a gente vai fazer mais 2 carreiras, mantendo os 72 pontos, fazendo ponto sobre ponto. A gente precisa ter a mesma quantidade de pontos aqui e aqui, porque quando a gente for costurar, a gente vai pegar um ponto e outro. Então, a gente vai fazer agora a carreira 10 e 11, fazendo ponto sobre ponto. Pronto, pessoal, concluí aqui. Eu vou mostrar para vocês aquela questão do tamanho que eu falei, né? A gente tem que ficar com o mesmo tamanho dessa circunferência aqui nessa. Visualmente já dá para vocês verem que a gente tá com o mesmo tamanho. Eu já tinha mostrado aqui, ó, só pra gente retornar 11,5 centímetros. E aqui também a gente vai ter 11,5 centímetros, tá? Aqui, ó, dá certinho. E aqui a gente já vai finalizar. Eu vou pegar e vou fazer um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Finalizei com baixíssimo e aqui eu vou deixar fio, porque é com esse fio da barriguinha que eu vou costurar no casco. Então, eu vou deixar uma quantidade boa aqui de fio. Eu cortei 60 centímetros. Pronto, puxei aqui. Eu gosto de deixar realmente sobrando, mas é suficiente. Vamos arrematar esse fio aqui do meio. Ele já tá bem preso. A gente tem que sempre se certificar para o anel mágico ficar bem fechado. Eu vou desfiar o fio aqui em 2 partes. Venho com a agulha de tapeçaria. Você pode puxar com uma agulha de crochê num tamanho menor. Vou escolher dessas alças retas do ponto baixo que fica aqui atrás, próximo ao ponto. E vou passar por baixo. Assim. Aqui eu vou dar um nó. O segundo nó. E pronto, você pode deixar aqui, se preferir, pode cortar também. Eu vou preferir cortar só para ficar visualmente melhor, para quando eu for lhe explicar as costuras, porque a gente vai ficar com bastante fio aqui. Vamos seguir agora para a confecção do rabinho, uma parte bem pequenininha, bem fácil de fazer. A gente vai começar com o anel mágico e vamos colocar aqui dentro 6 pontos baixos. Feitos os 6 pontos baixos, eu vou fechar o anel mágico e vou repetir 6 pontos baixos. Eu vou fazer um ponto baixo sobre cada um desses pontos. Aqui o primeiro fica bem apertado, mas é só você ajudar com o seu dedo aqui atrás assim, para ir direcionando a ponta da agulha. E sempre cuidar para não deixar o primeiro ponto tão apertado, que aí fica mais fácil fazer essa parte aqui. Fiz aqui o primeiro ponto. Como são apenas 6 pontos, eu não vou colocar o marcador aqui, até porque tá bem apertado, eu vou seguir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui ele vai tender a virar pro lado assim, ó, pra cima, mas o lado direito é esse aqui. Então, eu vou já virar aqui assim, pra gente poder trabalhar certinho. Agora, a gente vai fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento, por 3 vezes. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo primeiro, eu vou seguir contando também. Aqui você pode colocar o marcador. Eu vou colocar para ficar mais fácil para vocês entenderem. Um ponto baixo, um aumento aqui. No próximo aqui, mais uma vez, já fiz uma vez, vou fazer a segunda. Um ponto baixo e um aumento aqui nesse ponto. Como é bem pequenininho, você tem que ir organizando aí para segurar, que não fica tão bom de segurar não, mas dá para fazer bem tranquilo. Fazer aqui o aumento, fiz pela segunda vez.
Agora, a terceira e última, eu tenho 2 pontos aqui embaixo, ó. Aqui eu vou botar um ponto e aqui um aumento. Pronto. A base do rabinho tá pronta. Até aqui. Tá? Então, eu vou... Esse fio aqui a gente não tira agora. Só cuida pra deixar bem ajustado o anel mágico. Agora, eu tô aqui, eu fiz a terceira carreira, concluí. Eu vou fazer a quarta, quinta, sexta e sétima carreira, fazendo ponto sobre ponto, repetindo esses 9 pontos. Concluí a quarta carreira e agora eu vou seguir para a quinta carreira, repetindo novamente 9 pontos. Concluí a quinta carreira e eu vou fazer a sexta e a sétima, fazendo 9 pontos em cada uma delas. Se você quiser seguir contando, é só fazer 18 pontos. Você vai contando aqui até concluir 18, que vai equivaler a essas 2 carreiras. Eu vou fazer o último ponto da sétima carreira e esse ponto que vem de lá de baixo eu vou prender nela. Eu vou pegar aqui as 2 alças do ponto e deixar ela no meio, essa perninha aqui do fio. Pego o fio que vem do novelo e faço meu ponto baixo. Aí aqui ele tá preso e eu vou colocar ele pra dentro do rabinho, eu já fiz minha última carreira. Coloco assim pra dentro. A sétima carreira é a última, a gente não vai colocar enchimento no rabinho, ele vai ficar assim. O que a gente vai fazer é fechar com pontos baixos. A gente vai pegar aqui um ponto daqui do lado e um ponto do outro lado e puxo o fio e faço um ponto baixo. Vamos fechar aqui com 3 pontos baixos. O primeiro, aqui, o último aqui na ponta vai ficar com um ponto baixo sozinho, que a gente faz com arremate com agulha de tapeçaria quando a gente estiver costurando. Vou alargar um pouco a laçada. É uma peça pequena, então não precisa deixar tanto fio para costura. Tá aqui assim, e puxar. E tá pronto o rabinho.